Para encerrar esse primeiro trecho do estudo das fontes do campo magnético, nós vamos fazer mais uma aplicação, só que agora para calcular o campo magnético gerado por uma corrente que está sendo transportada por uma espira circular. Temos aqui então uma espira circular, que eu estou colocando num sistema de coordenadas no plano XY, e sua área, né, está perpendicular ao eixo Z, que está passando pelo seu centro. Então essa aqui foi a escolha que eu fiz para o meu sistema de coordenadas, que é bem natural, né? Uma vez que a gente já trabalhou assim também no cálculo do campo elétrico de um disco carregado ou de um anel carregado. Então, praticamente a mesma simetria. Agora que você já tem uma ideia do passo a passo para o cálculo do campo magnético devido ao nosso cálculo lá para o fio retilíneo, vamos seguir a mesma ideia. Eu tenho que observar a geometria dessa espira circular, né? Uma vez que eu adotei já um eixo, um sistema de coordenadas adequado. Aí eu vou colocar aqui, ó, cada um desses caras na figura. Então nós temos aqui o dl, que é um vetor infinitesimal, que vai ter a direção e o sentido da corrente, e é claro, vai ser um pedacinho de arco de circunferência. Aqui nós temos o r quadrado, onde esse r é a distância desse elemento dl que está transportando essa corrente até um ponto aqui que eu vou escolher para calcular sobre o eixo z. E r chapéu é um vetor unitário que tem a direção e o sentido do vetor r, né, que tem esse módulo. Então, nós vamos passar tudo isso, escrever da mesma forma que eu fiz, de uma forma analítica, em termos das componentes x, y, z cartesianas. Então, para simplificar a nossa vida, eu já vou colocar a figura com todos esses elementos desenhados agora de maneira conveniente, tá? Para a gente identificar. Então, nós temos aqui o elemento dl, né, que tem o sentido da propagação da corrente. Esse vetorzinho é um vetor infinitesimal, que é um pedaço de arco de circunferência. Agora nós temos o vetor r aqui, ó, que tem módulo r, este aqui, ó. Então, isso que aparece no integrando é o módulo deste vetor r aqui. E ele dá a distância do elemento dl até um ponto sobre o eixo z, que é justamente um ponto onde eu quero calcular o campo magnético. E aqui R chapéu é um vetor unitário que tem a mesma direção e sentido desse vetor R, só que tem módulo 1. A uma primeira vista, pelo menos na minha opinião, né, isso vai de cada pessoa que está desenvolvendo os cálculos, escrever esta integral em termos do R chapéu, e este R chapéu sendo em termos das coordenadas cartesianas, parece aqui um pouco confuso. Não parece ser algo muito fácil aqui de visualizar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escrever essa integral em termos do vetor r, porque aí eu posso relacioná-lo, né, com a distância que um vetor sobre o eixo z, eu chamei aqui desse vetor z, né, e deste vetor r, que é um vetor radial, tem o módulo do raio da espira. Ou seja, eu envolvo de maneira direta dois elementos desse, que formam aqui um triângulo retângulo, que é sempre muito bem-vindo, onde eu posso ter aí uma relação pitagórica. Então, para mim, na minha visão, eu acho que a melhor escolha é eliminar aqui o R chapéu em favor do vetor R. Assim sendo, eu posso escrever esta integral, né, da seguinte forma. Vai ficar μ0i sobre 4π, a integral sobre o comprimento de toda a espira de dl, produto vetorial com o vetor r sobre r ao cubo, em que eu utilizei aqui a definição do vetor unitário. Eu sei que R chapéu é o vetor R sobre o seu módulo, né? Então, este R aqui juntou com R ao quadrado e ficou um R ao cubo. Então, veja que eu já havia apresentado esta opção, né, da forma de escrever a lei de Biot-Savart quando eu fiz a dedução dessa integral.
Então vamos começar pelo mais óbvio, né? A gente pode relacionar estes vetores aqui, z, r' e r'ão, a partir de uma soma, né? Você nota que é pelo método geométrico da soma de vetores, o z é a soma do vetor R maiúsculo com o vetor R minúsculo, né? Então, usando geometria básica aí na soma de vetores, você nota então que eu posso escrever esse meu vetor R como a diferença entre z menos o R'ão. Agora, utilizando a relação pitagórica aqui, já que aqui é um triângulo retângulo, você nota que este R aqui, né, sendo a hipotenusa desse triângulo retângulo, pode ser escrito assim, ó, R ao quadrado é igual a Z ao quadrado mais R'ão ao quadrado. De modo que se eu colocar, né, o nosso R aqui tirando a raiz quadrada, isso aqui será então Z ao quadrado mais R ao quadrado é isso aqui tudo elevado a meio, né? A raiz disso. Já que aqui aparece ao cubo, né? Então já posso escrever o R ao cubo, não é nada mais do que Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios. Bem, agora o vetor dl, eu posso escrever da seguinte forma. Ó. Eu sei que dl é um comprimento de arco aqui, né? Um elemento de comprimento de arco. Eu posso relacionar ele com o raio da circunferência. Através da definição do que é o ângulo plano. Então, já vou colocar uma figura para você ver de cima, para ficar mais fácil, né? Para não poluir tanto essa figura aqui, que já está. E aí você nota, né, de maneira bem direta, que o dl é r vezes um ângulo infinitesimal dφ, onde eu estou considerando φ, né, este ângulo que o vetor r faz com o eixo x. Então, um pedacinho, né, esse aqui é o ângulo central, né? Então, simplesmente dl é r dφ. É claro que essa definição aqui nos dá o seu módulo, mas dl é um vetor. Então, sendo ele um vetor, note que ele é um vetor no plano xy. Logo, eu posso escrevê-lo em termos dos vetores unitários x e y, né? Bem como eu posso fazê-lo para o vetor r que está aqui. Assim, né, vai ficar como? Vou colocar outra figura para você visualizar como é que eu posso projetar esses vetores sobre os eixos x e y. Então, eu vou colocar essa visão de cima novamente, para que você possa ver as projeções. E preste bem atenção. Então, você tem o eixo x e y aqui no plano. R é o vetor, né, da origem, né, aqui, ó, da origem até dl. E se este ângulo é φ, né, observe que o ângulo entre o eixo y e dl também é φ. Fazendo isso, eu posso fazer a seguinte projeção. Ó. O dl vai ser dl seno φ na direção menos x. Olha aqui, ó, menos x. E vai ser dl cosseno φ na direção y. Fazendo a mesma coisa para o vetor r, ele vai ser r cosseno na direção x, mais o r seno na direção y. Então, é bem simples de ver por essa figura. Olha, para completar aqui, o único vetor que necessita agora de ser expresso em coordenadas cartesianas em termos dos versores x, y e z é o vetor z, né? Que é o mais óbvio de todos. Note que z é um vetor que vai da origem até o ponto onde eu quero calcular o campo, e ele é um vetor que só tem componente z mesmo, né? Então, ele vale um z na direção z chapéu.
posso escrevê-lo aqui. Nosso vetor z é simplesmente tem módulo z e aponta na direção do eixo z positivo. Bem tranquilo isso, né? Só para deixar claro novamente o meu ponto de vista, a minha metodologia aqui adotada, é que eu estou querendo resolver este problema de maneira o mais analítica possível, sem apelar para argumentos de simetria. Como eu já disse, já tem muitos vídeos na internet que fazem desta forma por simetria, e nós também já trabalhamos assim algumas vezes. Então, dessa vez eu estou adotando uma maneira diferente. Agora que a gente já lembrou desse fato, eu vou abrir um pequeno espaço aqui. Vou deixar isso um pouco mais para cima aqui, ó, para que a gente possa colocar todas as informações dentro desta integral. Então vamos lá? Então, reescrevendo a nossa integral, então vai ficar aqui b é igual a μ0i sobre 4π, é integral. Agora, né, vejamos, vamos escrever primeiro o dl. O dl é isso aqui, ó, essa projeção x e z. Então vai ficar o dl seno φ na direção menos x, só que por sua vez dl é r de φ. Então vai ficar, vou abrir parênteses, né, já que é dois termos, então vai ficar r de φ seno φ na direção menos x, mais r de φ cosseno de φ na direção y. Agora, tudo isso aqui, produto vetorial com o vetor r. Só que o vetor r é a diferença de z com o errão. E o errão, por sua vez, é este camarada aqui. Então, a gente já pode escrever tudo junto, né? Então, vamos lá. É o seguinte, ó. É z na direção z chapéu, tá? Menos r cosseno φ na direção x, menos r seno φ na direção y. Agora, sobrou aqui nosso denominador r ao cubo. R ao cubo é isso aqui, ó. Então, para não tumultuar, eu coloquei no cantinho. Tudo isso vezes 1 sobre z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios. Ora, agora note que deve ter ficado claro para você que essa nossa integral, claramente, né, é em dφ, né? Ou seja, ela é neste ângulo central aqui, ó. Então, ela, obviamente, é de 0 até 2π. À primeira vista, né, parece que não ter utilizado argumentos de simetria para eliminar alguns termos pode ter sido uma má escolha. Mas veja bem, essa integral é uma integral em φ, no qual todos os outros termos aqui são constantes, né? No caso que aparece z e r. Muitos deles agora vão se anular quando eu fizer o produto vetorial entre esses versores, que é uma coisa bem fácil, bem definida. Então vamos reorganizar aqui e ver que na verdade essa integral é muito fácil. Então vamos passar aqui para a linha de baixo e reorganizar as coisas. Então eu tenho aqui o meu b é μ0i sobre 4π vezes
este cara aqui que está dentro da integral, isso aqui é uma constante. Então isso aqui vem para fora. Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios. Eu também posso notar aqui, posso colocar este R, né, em evidência, e ele também sai dessa integral. Aqui, ó. R aqui, ó. Então nós agora temos a integral de 0 até 2π d. Vamos fazer agora o chuveirinho aqui, ó. Vamos fazer a regra distributiva da multiplicação. Então não tenhamos medo de fazer continha. Vamos fazer com bastante cuidado para não errar. Então, primeiramente, este R, lembre-se que ele saiu, né, da integral, então vai ficar dφ seno φ vezes z. Vou colocar assim, ó. Z seno de φ dφ. Agora, produto vetorial de x chapéu com z chapéu. Você fazendo aqui, ó, pela regra da mão direita, z vetor, x vetor z dá menos y. Com esse menos vai dar y. Segundo termo, ó. Então agora, ó, já olhamos por aqui, vai ser x vetor x, né? Então vai acabar dando zero. E fazendo isso com o último, vai ficar menos, né? Desse sinal aqui, mais com menos, menos. R vezes seno de φ, dá seno ao quadrado de φ. Seno ao quadrado de φ. Agora, o produto vetorial de x com y. X com y dá z. Com este menos, vai dar menos z. Agora, com este menos aqui, acaba ficando mais. Tudo isso aqui na direção z. Agora, fazendo com esse segundo termo, mas vamos ver aqui primeiro. Sim, tem o dφ, né, que eu esqueci aqui, né? Então, vou colocar o dφ aqui. Eu até poderia tê-lo colocado em evidência, que era melhor. Né? Então, dφ com o z. Pronto. Continuando, agora este segundo termo com este primeiro vai ficar mais z cosseno φ dφ, produto vetorial de y chapéu com z chapéu. Y vetor z, com a regra da mão direita, dá x. Agora, este segundo com esse segundo. Então, nós teremos menos r, ó, cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado de φ, dφ. E o produto vetorial agora de y com x. Ó, y com x dá menos z. Só que com esse menos aqui, fica mais z. Então, posso colocar aqui, ó, mais z. E agora esse com o último, ó, é y vetor y, né? Vai dar zero, fatalmente. Pronto. Agora, podemos organizar novamente esses termos, colocando em evidência alguns. Né? Veja que legal aqui, ó. Colocando aqui embaixo, então, o nosso B vai ficar μ0 I R 4π
z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios, integral de 0 a 2π. Agora vamos ver do que a gente pode se livrar, o que a gente pode colocar em evidência dentro dessa integral. Então, eu vou colocar aqui por componentes. Vamos colocar primeiro componente em x. Olha, aqui em x, eu vejo que aparece, né, um z aqui e um z aqui que eu posso colocar em evidência, né? Então, vou colocar aqui z. Colocando em evidência, nós teremos... Vou colocar aqui o cosseno em x primeiro, né? Cosseno de φ de φ na direção x, mais o seno de φ de φ na direção y. Fecha parêntese. Da mesma forma, agora eu tenho esses dois termos em z. Então, eu posso colocá-los em evidência. E olha só, aparece r e r. Então, vai ficar mais r. Coloco em evidência. Seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ de φ na direção z chapéu. Agora as coisas estão se ajeitando muito bem, né? Então, a primeira coisa que chama atenção é essa soma desses quadrados aqui. Isso aqui é conhecido lá desde o ensino médio como sendo a relação fundamental da trigonometria. O seno ao quadrado no ângulo mais o cosseno ao quadrado deste ângulo é igual a 1. Esta é a relação fundamental. Isto aqui vale 1. Agora, observando já a integral, veja o que acontece com este parênteses aqui. Ó. Temos a integral aqui independente, ó, de cosseno de φ de 0 a 2π e a integral de seno de φ de φ de 0 a 2π. Essas funções integradas de 0 a 2π dão 0. Então, esta integral aqui né, de 0 a 2π de seno e integral de 0 a 2π de cosseno é igual a 0. Olha que beleza. Sobrou integral agora em dφ de 0 a 2π. Vamos escrever aqui. Então, vai ficar b. Veja que este r, né, ele pode sair da integral, que vai ficar um r ao quadrado. Vai ficar μ0 e r quadrado sobre 4π z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios integral de 0 a 2π de dφ somente na direção z. Olha que beleza, hein? Você não imaginava que essa integral seria tão fácil. Então, nós teremos aqui integral de dφ é φ, de 0 a 2π, dá 2π, né? Nós teremos aqui μ0 e r quadrado sobre 4π z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios vezes 2π. Simplificando aqui, eu posso
cancelar esse 2π com este 4π, vai sobrar um 2 aqui no denominador. Lembrando que, claro, aqui tem o Z chapéu, né, ainda. E, por fim, o nosso campo magnético da espira vai ser μ0i r ao quadrado sobre 2 vezes z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios. Na direção z, claro. Podemos esquecer. Finalmente, dado esse resultado, eu posso escrever aqui uma situação limite interessante, que é calcular o campo dessa espira no centro aqui dela, ou seja, quando z é igual a zero. Então, para z igual a zero, nós podemos então escrever aqui, ó, se z igual a zero, vamos colocar aqui com r ao quadrado elevado a 3 meios. Então vai ficar r ao cubo. Com esse r ao quadrado, vai cortar, vai sobrar um r aqui embaixo. Então, o b de zero, vamos assim dizer, né? Vai ser μ0i sobre 2r. Então, vamos circular esse resultado aqui, que é interessante para nós. Outra coisa legal é escrever este resultado aqui em termos do momento de dipolo de uma espira que a gente definiu, né? Então, se você se lembra bem, colocando aqui, em termos do momento de dipolo magnético, ou seja, este polo magnético, a gente lembra, é M é a corrente vezes a área, né? Formado por essa espira. No vetor unitário N chapéu. É um vetor perpendicular ao plano da espira. Ora, se é uma espira circular, a área é πr ao quadrado. Né? Então tá aqui, ó. Esta área aqui é πr ao quadrado. Se tem um r ao quadrado aqui, basta eu voltar um π aqui, né? Multiplico em cima por π, embaixo por π. Aí eu tenho o que eu quero. Então aparece o seguinte, ó. B vai ficar μ0i πr ao quadrado sobre 2π c ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios. Ó, tá aqui, ó. I vezes πr ao quadrado é I vezes A. Então já tem meu M. Claro, tudo isso aqui na direção Z chapéu. E de fato, o Z chapéu, olha que interessante. Ele é o próprio vetor unitário que é perpendicular ao plano da espira. Então esse Z chapéu é o N chapéu. Então vou só colocar um pouco para cima, arrumar um espaço para nós aqui. Então o nosso
P em termos do momento de polo magnético. Então vai ficar μ0 I vezes A. Isso aqui é I vezes a área, né? Vai ficar μ0 M. Tudo isso sobre 2π Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3/2. Essa risca assim. Então, essas expressões aqui, tanto essa quanto essa aqui, são equivalentes, só que escrita aí em termos, essa aqui escrita em termos do M, que é o momento de polo magnético da espira. Então, por hora, nessa primeira parte é isso. Continuamos em seguida, né, logo mais, com a apresentação da lei de Ampère.